Olá pessoal, professor Tiago Freire para mais uma aula de biossegurança. Hoje nós vamos abordar então a precaução padrão de contato, gotículas e aerossóis. Vamos começar falando sobre a precaução padrão. Esses slides foram feitos baseados então adaptado do CDC, que é o Guideline for Isolation de precaução, né? Essas precauções que a gente vai falar, então tudo é baseado no CDC. Vamos fazer uma definição do que é precaução padrão. Então, é um conjunto de medidas que devem ser aplicadas sempre que houver então risco de contaminação com sangue ou outro líquido corporal, mesmo que esses não sejam visíveis, perceptíveis ou se houver algum contato com a pele não íntegra e mucosas, tá? Quando se deve ser instituídas essas precauções padrões? Então, essas medidas devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes para minimizar então o risco de infecção por sangue, fluidos corporais, excreções de pele, né? Quando a pele encontra-se não íntegra, a mucosa também que possa impedir essa transmissão de micro-organismos de um paciente para outro. Bom, os componentes que envolvem as precauções padrões envolvem basicamente a higienização das mãos, que ela é obrigatória antes ou após o contato com o paciente, entre procedimentos realizados, antes ou após a retirada das luvas. Elas também são instituídas a utilização dos equipamentos de proteção individual, né, as luvas, os aventais, máscara, óculos, protetores faciais. Também, junto aos componentes de precaução, a gente pode colocar que os materiais perfuro-cortantes não devem ser reencapados, né? As agulhas não podem ser entortadas ou quebradas, elas devem ser dispensadas em recipientes para perfuro-cortantes. A descontaminação de superfície deve ser uma rotina implementada, essa limpeza que envolve das superfícies, especialmente daquelas que frequentemente tocadas nas áreas próximas do paciente. Artigos e equipamentos devem ter então a transferência de micro-organismos para outro ambiente, o uso de luvas quando foi visivelmente contaminado esse tipo de artigo ou tipo de equipamento, e deve sempre higienizar as mãos antes ou após também contato com os artigos e esses equipamentos, tá bom? A etiqueta respiratória que a gente pode colocar dentro desses componentes é orientar os pacientes que estão sintomáticos a cobrir a boca e o nariz quando espirrar, tossir e pedir para que ele higienize as mãos após contato dessas secreções respiratórias, tá? Peça então o paciente também, a gente deve pedir a utilização de máscara cirúrgica quando ele tolerar e manter a distância de pelo menos 1 metro dos demais outros pacientes que houver dentro desse ambiente, quando for possível, tá? As práticas seguras de administração de medicamentos também a gente recomenda aos profissionais, principalmente quando há medicamentos de aplicação endovenosa, intramuscular, entre outras formas. Deve ser realizada então a técnica asséptica com o uso do álcool 70 na administração de medicações, nunca administrar medicações em vários pacientes usando a mesma seringa, frascos multidose, se possível, deve se utilizar somente o mesmo paciente, evitar a administração de medicações parenterais do mesmo frasco em dose unitária, né, a seringa ou bolsa de vários outros pacientes, não utilizar equipe e bolsa de infusão para mais de um paciente e deve-se utilizar máscaras quando for realizada então punções lombar, mielogramas, de colocações de cateter, injeção de soluções no espaço, tá? Bom, agora vamos falar sobre as precauções de contato. As precauções de contato existem quando os pacientes com doença de transmissão por contato, ou seja, de forma direta ou com a superfície corporal desse paciente, seja uma forma então indireta por meio de contato com objeto de superfície. Então, a maneira de evitar que possa ocorrer transmissões através de contato direto ou indireto, prolongando então processos infecciosos. Dentro da precaução de contato, deve-se ter então um quarto preferencialmente individual, né, comum para os pacientes acometidos com esse mesmo micro-organismo. Deve-se utilizar então, né, colocar um procedimento, os componentes obrigatórios então, do uso de qualquer contato com o paciente, né? Então as luvas, calçar e entrar no quarto, trocar se for realizar procedimentos diferentes, né? Então realizou um procedimento, vai realizar um outro procedimento, um novo procedimento, deve-se trocar as luvas, tá? Descartar imediatamente após o
O avental também faz parte da precaução de contato. É obrigatório que a possibilidade de contato com a área ou material infectante que esse profissional vai ter na manipulação desse paciente, deve então se utilizar aventais. E deve-se, depois de fazer todo o procedimento específico a esse paciente, descartar imediatamente após o uso. Situações que envolvam o transporte desse paciente. Deve-se evitar ao máximo fazer o transporte desse paciente. Evitar, então, a movimentação dele, né, dentro do fluxo hospitalar. Usar luvas e avental somente quando manipular o paciente, exemplos durante a transferência da maca cadeira. Não é necessário o uso de luvas ou avental durante o transporte do paciente, que deverá aplicar então as precauções padrões. E recomenda-se também que os profissionais com um par de luvas, caso haja necessidade de uso. Ou seja, ele deve carregar um par de luva extra além do que ele já está utilizando, tá? Os artigos e equipamentos que devem existir próximo no ambiente desse paciente, eles devem ser exclusivos desse paciente, e a limpeza, a desinfecção e esterilização após a alta desse paciente. Ele teve alta, né, ele ganhou alta hospitalar, deve-se limpar, desinfectar e esterilizar todo esse material, tá bom? Os pacientes que são precauções de contato, eles devem ter na porta do seu quarto, então essa etiqueta que vai mostrar recomendações de higienização das mãos, o uso de aventais para manipular qualquer procedimento realizado com esse paciente, o uso de luvas e preferencialmente ter um quarto privativo para esse paciente. Precauções respiratórias que envolvem gotículas. A precaução respiratória por gotículas, ela visa proteger contra agentes que possuem a transmissão aérea por gotículas, que elas são geradas durante a fala, tosse, espirro, procedimentos que de manipulação vias aéreas, né? As gotículas elas podem depositar em superfícies que não alcançam grande distância. A gente observa que mais ou menos até 1 metro de distância ela pode alcançar, tá? Nessas situações dos pacientes que são precaução por gotículas, o quarto ele é preferencialmente individual ou com pacientes do mesmo micro-organismo, são acometidos do mesmo micro-organismo, respeitar a distância mínima de 1 metro entre os leitos, manter a porta fechada quando possível, o uso obrigatório de máscaras, obrigatório uso de máscara cirúrgica para todos que entrarem nesse quarto, os profissionais, obviamente, né? Descartar essa máscara após a saída do quarto. O transporte desse paciente, deve-se sempre evitar o transporte desse paciente, mas quando for necessário, esse paciente deverá utilizar a máscara cirúrgica ao sair do quarto. Então, vai ter que fazer algum exame, esse paciente tem que colocar máscara nele, depois de realizado esse procedimento de exame, deve então descartar essa máscara. Bom, então o paciente também de gotículas existe, então também uma etiqueta colocada na porta desse quarto para justamente identificar que perfil de precaução é esse paciente. Também é recomendada a higienização das mãos, né? Máscara cirúrgica para os profissionais, tá? A gente observa que tem aqui máscara cirúrgica, colocando também, frisando que os profissionais devem usar máscaras, né, cirúrgicas. A máscara cirúrgica também é recomendada durante o transporte do paciente, tá? E o quarto também é privativo. Bom, precauções respiratórias quando envolve aerossóis. Os aerossóis são partículas menores que as gotículas. Elas são capazes, então, de permanecer em suspensão no ar por períodos prolongados, né? Em comparação às gotículas, elas ficam suspensas um período longo no ar. E dessa forma, então, elas necessitam de medidas de proteção diferenciadas. Por exemplo, doenças de transmissão como tuberculose, sarampo e varicela são uma via de contaminação através de aerossóis. Bom, para as precauções que envolvem aerossóis, o quarto também é privativo, obrigatório com a porta fechada, sempre uma porta fechada, tá? Inclusive as portas que são envolvidas em pacientes aerossóis, elas têm um fechamento automático, para justamente permanecer longo período fechado. Deverá dispor de sistema de ventilação com pressão negativa de 6 a 12 trocas de ar por hora.
Então, nesses locais existiam filtros de alta eficiência, chamamos de filtro HEPA. Máscaras. Essas máscaras utilizadas aqui em precaução padrão não são máscaras cirúrgicas, são máscaras N95. Ela tem o padrão chamado de PPF2. Vai entrar no quarto, deve-se colocar a máscara. Né? Vai sair do quarto, também continua-se com a máscara durante um período curto. Tá? O transporte paciente deve-se evitar também, mas quando necessário, o paciente deverá usar então máscara cirúrgica, né, para sair do quarto. A etiqueta aplicada na porta desse quarto deve então ter a recomendação de precaução para aerossóis, a higienização das mãos, a máscara N95 para o profissional, a máscara cirúrgica para o paciente quando for ser transportado, e o quarto é privativo, como a gente falou, deve ter o filtro lá dentro, né, o padrão filtro HEPA. Existe também o chamado de precauções para micro-organismos multiresistentes. Tá? Existe uma grande dificuldade de identificação de pacientes colonizados, quando a gente sabe que o paciente é colonizado e não consegue identificar. Né? E essa colonização ele é intermitente, devido então, ao uso de antimicrobianos, que formam então micro-organismos que possuem a capacidade de resistir a esses efeitos antibióticos, causando então uma multiresistência. Tá? Quando ocorre, então, pacientes que são acometidos, então, de micro-organismos resistentes, existem, por exemplo, que a gente pode falar da KPC, do SARM, da EPC, entre outros micro-organismos, né? Existe, então, o que chamamos de precauções de contato. Deve-se, então, ser implementadas ao paciente colonizado ou infectado por agentes multiresistentes, para prevenir, então, a transmissão de contato direto ou indireto com esse paciente no ambiente do paciente. Deve-se identificar adequadamente que o paciente é uma precaução de contato, fundamentalmente minimizar os riscos de transmissão, utilizar a placa identificativa de leito paciente em enfermaria, quarto box que tenha prontuário. Existem também orientações para familiares, né, que têm contato com esse paciente, de realizar a higienização das mãos, a manipulação cuidadosa desse paciente, caso esses indivíduos prestem algum cuidado assistencial, que é necessário, né? A contraindicação também que essas pessoas visitem outros pacientes. Esses pacientes também que têm esses cuidadores, né? Esses acompanhantes, familiares, eles devem também utilizar os EPIs, os aventais, máscaras e também as luvas. Temos também as precauções empíricas. O que é uma precaução empírica? Situações na qual a gente não sabe qual micro-organismo está envolvido no processo infeccioso do paciente, pelo fato de a gente estar aguardando então os exames, né, a confirmação microbiológica, demora um período para sair, obviamente, né? E nesse período, então, chamamos de precaução empírica, administrado então antibiótico e tudo mais, mas conforme a administração desse antibiótico, ele é observado, às vezes, no quadro clínico do paciente, quando existe a suspeita de um agente causador, são medidas para precaução de acordo com essa suspeita. Então, nós chamamos de precauções empíricas, porque o paciente ainda aguarda a confirmação laboratorial do tipo de organismo que está sendo acometido o processo infeccioso. Algumas condições para as precauções empíricas devem ser adotadas. Por exemplo, síndrome ou condição clínica. Se a gente for observar as precauções empíricas, quase todas são precauções de contato, né? Quando o paciente, por exemplo, ele é acometido de história de infecção já, né, outras vezes, né, tem um histórico daquele tipo de infecção. Quando o paciente ele tem infecção de pele ou ITU, paciente hospitalizado em situações de retaguarda, né? Pacientes internados por mais de 24 horas, né? Ou hospitais que tenham portas de saída, e observado que esses patógenos têm natureza multiresistente, as precauções empíricas, até que saiam os resultados laboratoriais, é manter então contato. Deve-se também ter uma higiene ambiental, as recomendações de rotina de higiene de superfícies ambientais, produtos utilizados devem ser registrados pela própria Anvisa, a utilização preferencial de sistema de diluição automática de produtos saneantes, produtos diluídos em até 24 horas, realização de mistura de detergente com desinfectantes,
As equipes de higiene e enfermagem, elas assumem uma responsabilidade de limpeza de superfície de contato desses pacientes que estiveram próximos. Existe também uma realização de capacitação de normas de precaução e isolamento. A capacitação de procedimentos de limpeza e situação de isolamento de contato são frequentes e deve ter uma intensidade de limpeza maior, tá? Existem situações de surto, deve ser feita uma reavaliação dos procedimentos de limpeza, porque a maioria das vezes existem falhas de processo de limpeza ou desinfecção, como acontece em alguns locais, quando acontecem esses surtos, e são aplicados então a utilização de novos produtos, resultando também de reservatórios ambientais, justamente para poder eliminar todo esse conteúdo, todo esse material que possa estar contaminando, tá? E sempre deve ser estimulada a adesão de precaução padrão, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje então, a gente falou sobre as precauções, né? Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição para vocês. Obrigado.